Olá, depois de 6 semanas, tô de volta aqui no projeto Se Eu Fosse Eu. Eu tô meio bugada, eu acho que tá todo mundo meio bugado. Até fiz uns stories essa semana que eu vou postar depois, vídeos pequenos para comentar sobre isso, né? Então, da última semana que eu vim, eu já falei que tinha acontecido várias coisas e aconteceram outras tantas, então às vezes a gente tem que economizar a nossa energia para fazer aquilo que é possível e fazendo o que é possível já tá bom, né? Mas retomando, o Se Eu Fosse Eu, tá no fim do texto, na verdade tem 2 parágrafos para poder retomar, eu quero ler novamente, né? Até para a gente poder retomar o projeto e para que eu aterrisse, sintonize de novo na Clarice Lispector. Então o texto se chama Se Eu Fosse Eu. Quando eu não sei onde guardei um papel importante e a procura revela-se inútil, pergunto-me: se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes fico tão pressionada pela frase se eu fosse eu, que a procura do papel se torna secundária e começo a pensar, diria melhor, sentir. E não me sinto bem. Experimente. Se você fosse você, como seria e o que faria? Logo de início se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser movida do lugar onde se acomodara. No entanto, já li biografias de pessoas que de repente passavam a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de vida. Acho que se eu fosse realmente eu, os amigos não me cumprimentariam na rua, porque até minha fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Metade das coisas que eu faria se eu fosse eu, não posso contar. Acho, por exemplo, que por um certo motivo eu terminaria presa na cadeia. E se eu fosse eu, daria tudo que é meu e confiaria o futuro ao futuro. Se eu fosse eu, parece representar o nosso maior perigo de viver, parece a entrada nova no desconhecido. No entanto, tenho a intuição de que, passadas as primeiras chamadas loucuras da festa que seria, teríamos enfim a experiência do mundo. Bem sei, experimentaríamos, enfim, em pleno, a dor do mundo. E a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir, mas também seríamos por vezes tomados de um êxtase de alegria pura e legítima que mal posso adivinhar. Não, acho que estou de algum modo adivinhando, porque me senti sorrindo e também senti uma espécie de pudor que se tem diante do que é grande demais. Esse texto que eu li é o Se Eu Fosse Eu, da Clarice Lispector, que é uma autora maravilhosa. Eu estou num projeto aqui de comentar trechos desse texto, né? Então eu cheguei até metade das coisas que eu faria se eu fosse eu não posso contar, né? E hoje eu quero falar do próximo parágrafo, que é: se eu fosse eu, parece representar o nosso maior perigo de viver, parece a entrada nova no desconhecido. Daí eu quero talvez fazer algumas perguntas, algumas reflexões aqui com você, né? Assim, por que se eu fosse eu parece representar o nosso maior perigo de viver? Porque a gente foi treinado, homens e mulheres, né? Homens de um jeito, mulheres de outro jeito. A gente foi treinado a nossa vida inteira para corresponder àquilo que é esperado da gente. Para sermos bons meninos ou boas meninas, pode dizer de onde essa leitura de novo, Simone, perdi o começo, mas estou amando. O nome do texto é Se Eu Fosse Eu, e é um texto da Clarice Lispector, tá? Mas retomando assim, né, a gente é criado, é claro que eu estou falando de uma cultura específica, né, de uma sociedade específica, de um meio específico. Não dá para a gente estender e falar de muitas coisas. A gente pode falar daquilo que a gente vivenciou, né? E aquilo que é real e concreto para nós. Então, o que eu vejo em mim, na minha família, nos meus amigos,
nas pessoas que eu atendo e que eu convivo em grupos e tudo mais, né? É que a gente é criado desde pequeno para corresponder a algumas coisas que a sociedade exige de nós, né? Então nós temos que ser boas meninas ou bons meninos, temos que ser educados, adequados, temos que ser XYZ, não importa, né? E aí, assim, cada vez que a gente tem, que a gente criança, vamos dizer assim, a gente tem um instante de espontaneidade, de você falar uma coisa que você está pensando, que você está sentindo, isso é mais ou menos perdoado, porque a gente fala, é uma criança, ela não aprendeu ainda, ela não está civilizada, né? E aí a gente vai crescendo dizendo pra gente, você não pode fazer isso, ou você não pode fazer aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que seguir um caminho, um traçado, um passo a passo, né? Você tem que crescer, você tem que estudar muito, aproveita para brincar agora, porque depois você vai crescer e você não vai poder brincar, né? Que, nossa, isso é uma armadilha horrorosa que arrumam pra gente, né? Até porque quando a gente fica adulta, a gente tem dificuldade de se permitir brincar, porque parece que é proibido, é só criança que brinca, né? Se a gente brincasse mais pela vida fora, de várias formas, né? A gente talvez tivesse uma vida muito mais leve, né? Mas só retomando o raciocínio, né? Quando a Clarice diz, se eu fosse eu, entre parênteses, parece, entre aspas, aliás, parece representar o nosso maior perigo de viver, né? Porque parece uma ousadia, uma rebeldia inadmissível você não fazer aquilo que a sociedade espera de você. Você querer colocar as manguinhas de fora, como se diz, e você ser autenticamente você, né? E ela continua a frase dizendo, parece a entrada nova no desconhecido. A entrada nova no desconhecido, né? Quer dizer, você nunca esteve ali mesmo. É você ousar, você ter coragem, você ter a extrema audácia, né? Mais que coragem, a extrema audácia de você meio que dizer, tô um pouco me lixando para aquilo que esperam de mim, para algumas coisas, né? Obviamente, porque a gente vive em sociedade, não vamos ser hipócritas, né? Mas assim, de você olhar e falar, então, o que autenticamente eu quero fazer, né? O que autenticamente eu quero ser? E a gente fica a maior parte da nossa vida querendo ser, nos transformar em alguma coisa, sendo que, desculpa se eu vou te dar uma notícia ruim, mas a gente não precisa se transformar em nada, porque nós já somos autenticamente o que nós temos que ser. Nós já somos puros, livres, perfeitos, autônomos. E se a gente não está vivenciando isso ainda na nossa vida, é porque tem camadas e camadas de condicionamento dos quais a gente está por baixo. E a gente está achando que se a gente não fizer aquilo que esperam da gente, a gente não vai ser aceito socialmente. Se a gente não fizer aquilo que esperam da gente, a gente vai ser execrado, a gente vai ser discriminado, expulso, excluído, né? E muitas vezes a gente é expulso e excluído mesmo, né? Se eu não me engano, no último vídeo que eu estava falando aqui do Se Eu Fosse eu comentei que eu queria falar sobre a tal da cultura do cancelamento, que é tão comum de se falar hoje em dia, né? Eu vou falar muito rapidamente sobre isso, porque tem muita gente falando, sabe? E assim, obviamente eu tô dizendo do meu ponto de vista, não é de forma alguma dizer assim, esta é a verdade, porque existem muitas vertentes de verdade, né? Mas assim, número 1, a cultura do cancelamento não é algo recente, ok? A cultura do cancelamento sempre existiu, só que talvez tivesse outros nomes, né? E a cultura do cancelamento, ela se baseia simplesmente, assim, basicamente em uma pessoa pode fazer um monte de coisas legais, ou mais ou menos, ou muito legais, mas se ela faz uma pequena coisa que as outras pessoas, a sociedade em geral encara como inadmissível, tudo aquilo que ela fez de positivo é esquecido, anulado, cancelado, e daí a pessoa passa a ser
persona não grata, passa a ser alguém que deve ser execrado. Alguém que estava sendo idealizado, endeusado, cai do trono, o trono é arrancado dessa pessoa, né? E é trono mesmo, né? E essa pessoa passa a estar no lixo, na sarjeta, na rua, entendeu? Eu tô exagerando, né? Colocando tintas fortes, mas assim, emocionalmente, socialmente, é o que acontece, né? Vamos ser verdadeiros com a gente mesmo e com as pessoas em volta, né? A gente vê atitudes de pessoas que antes a gente admirava ou que talvez a gente projetasse nelas, né? Qualidades que talvez elas nem tivessem, entendeu? E daí, a partir do momento que essa pessoa, essa figura pública, sei lá, faz alguma coisa que nos decepciona, porque a gente estava esperando outra coisa dela, então ela passa desse lugar de alguém que a gente admira, que a gente projetou características nessa pessoa, para ser alguém que a gente projeta o nosso lixo interno, as nossas mazelas, né? Puxa, Simone, do que você está falando? Não estou entendendo. Tá bom, vamos lá, vou explicar de outra forma. Quando a gente diz assim, quando eu dava aula em escola técnica, tinha uma das aulas lá que eu chegava, as primeiras coisas que eu perguntava para os meus alunos era assim, você é ciumento? Aliás, eu começava por você é orgulhoso. Você é orgulhoso? As pessoas olhavam meio assustadas assim, mas tinha um outro que levantava a mão. Você é ciumento? Você é arrogante? Você é ciumento? Assim, quando eu falava você é ciumento, a maioria da sala levantava a mão, né? E ia perguntando, você é preconceituoso? Aí um ou outro ficava assim, né? Puxa, desconfortável. Como é que eu vou falar que eu sou preconceituoso, né? Eu dizer que eu sou arrogante, que eu sou vaidoso, que eu sou egoísta, tudo bem, mas preconceituoso pega mal, né? Agora, tinha uma em especial que eu falava que as pessoas se sentiam muito incomodadas. Então, a última pergunta era, você é invejoso? E daí, praticamente ninguém levantava a mão. Um ou outro mais corajoso, eu fazia questão de prestar atenção em quem era, porque eu falava assim, esta pessoa é uma pessoa mais lúcida, né? Que já percebe que nós temos luz e sombra dentro de nós, e que tá tudo bem, luz e sombra, tá tudo ok, entendeu? Mas assim, reconhecer-se invejoso dói profundamente, mais do que reconhecer-se orgulhoso, do que querer ser melhor do que os outros. Mais do que reconhecer-se vaidoso, de falar assim, não, eu busco cuidar de mim porque eu quero me apresentar bem, eu quero que as pessoas me vejam como alguém bonito, arrumado, sei lá o que, né? Interessante. Ser ciumento, putz, é chato, mas, ciúme é zelo, sabe? É cuidado. Não, a gente fala do ciúme outro dia. Mas reconhecer-se invejoso, preconceituoso, é extremamente doloroso. Porque assim, você está colocando, você está expondo o seu lixo interno para as outras pessoas, né? Quando eu me declaro e eu me reconheço invejosa, como é que fica a minha relação com as outras pessoas, né? Como é que a outra pessoa vai se aproximar de mim e vai falar, nossa, ela está desejando o mal para mim, ela está me invejando, né? Só se a gente for muito hipócrita, porque todos nós somos preconceituosos, e o que eu dizia para eles era assim, quanto antes a gente reconhecer os nossos preconceitos, antes a gente consegue, mais a gente consegue não ser vítima, não encará-los, não tê-los como armadilha na nossa vida, né? Então, assim, nós somos preconceituosos, sim, e muito, em muitas coisas, né? Por vários desses condicionamentos que eu estava falando antes, que a gente vivenciou na nossa vida, né? Um outro dia a gente fala também como é que se forma um preconceito, tá bom? Mas eu quero tratar aqui do que eu tô falando é da questão das projeções, né? Então, assim, eu olho para as pessoas em volta e vejo o comportamento delas, e algumas eu reconheço. Aquela pessoa ali é egoísta. Aquela pessoa ali é orgulhosa. Olha só que raivosa que é essa pessoa. Olha só que invejosa que é essa pessoa. Olha só que pessoa inteligente. Pode ser o positivo também, né, gente? Pode ser. Olha que pessoa inteligente. Olha que pessoa generosa. Olha que pessoa bacana, altruísta, ou sei lá o que, né?
Mas o que eu dizia também para os meus alunos é assim: se eu consigo olhar para o outro e reconhecer qual é aquele comportamento dele, é porque eu sei o que é. Então, se eu olho no outro e enxergo, é porque tem aqui em mim, né? Então, quando a gente faz essa coisa da cultura do cancelamento, eu estou projetando no outro as minhas mazelas, o meu lixo. Eu tive uma expectativa exagerada com relação a outra pessoa, essa pessoa não cumpriu as expectativas, porque outra notícia difícil. Ninguém tem que cumprir as suas expectativas, ok? Você também não tem que cumprir as expectativas do outro. É importante deixar isso claro, né? Então, se alguém não cumpriu as minhas expectativas, essa pessoa passa de alguém que está no altar, de alguém que eu idealizo, que eu idolatro de alguma forma, que eu coloco essa pessoa numa categoria de não humano, né? E essa pessoa passa a ser o lixo, a ralé para mim naquele momento. Gente, por favor, sejamos um pouco mais compassivos, né? Tenhamos um pouco de compaixão com as pessoas e com a gente mesmo. Sejamos um pouco mais maduros, menos infantis, né? Porque todos nós erramos o tempo todo, né? Ou quase o tempo todo, e todos nós acertamos. Então, quando alguém do seu círculo de amigos, do seu círculo mais próximo, faz alguma coisa que te decepciona, pense que muito provavelmente o problema não está com o outro, está com você. Porque você estava esperando um tipo de atitude, de comportamento do outro que talvez o outro não tivesse a mínima disponibilidade de fazer ou de corresponder, né? Então, se a gente se preocupar, ou melhor dizendo, se a gente se ocupar de se conhecer cada vez mais, né? De olhar para dentro de si e falar, tá bom, quem eu autenticamente sou? Então eu vou esquecer de tudo aquilo que eu quero ser, que falaram para mim que eu tenho que ser. E eu vou buscar vasculhar dentro de mim, fazer um scanner, né, um scan, aliás, né, usar um scanner para eu olhar para dentro de mim e falar quem eu sou autenticamente. E quando a gente começa a pensar nisso, a gente diz assim, vou dar o exemplo por mim, né? Ah, eu sou a Simone. Esquece Simone. É um nome que meu pai e minha mãe me deram. E que eu sou reconhecida. Quando alguém chama Simone na rua, eu acho que estão me chamando, mas eu não sou a única Simone. Então, Simone pode ser um monte de gente, né? Então, esquece o nome. É só uma forma de você, de lembrar quem você, de que forma que você se apresenta para as pessoas, né? Ah, eu tenho 53 anos. Tá bom, esse corpo viveu aqui, tá vivendo 53 anos. Mas eu não sou o meu corpo. Eu nem sou a minha idade, né? Ah, eu sou psicóloga. Também isso é transitório. Porque da mesma forma que até os 18 anos de idade, antes de eu entrar na faculdade, eu não era psicóloga, e até sei lá quando, eu posso deixar de ser psicóloga. Então, isso também não me define enquanto pessoa, né? Aí eu moro em São José dos Campos. Então, mas eu já morei em Santo André, eu já morei em São Bernardo, eu já morei em outros lugares. Então, isso também não me define. Aí eu sou filha do meu pai e da minha mãe. Ok, tá bom. Isso geneticamente define alguma coisa de mim, né? Mas isso não me define definitivamente. Porque eu tenho uma ancestralidade, eu tenho um histórico, que isso é muito importante, que a gente não deve negar isso de forma alguma, né? Eu aprendi muitas coisas com meu pai, com minha mãe, com os meus avós, com os meus tios, com meus primos. Isso com certeza marca a minha vida, mas isso não me define definitivamente enquanto pessoa. Eu sou muito mais do que isso, né? Aí eu sou o que está no meu DNA. Não, eu não sou no que está no meu DNA. Eu sou mais do que isso. Então, tenta tirar tudo aquilo que é transitório, tudo aquilo que passa, né? Para você, aos poucos, você ir olhando e falando, quem sou eu? Não é mais se eu fosse eu. Eu sendo eu, quem eu sou? O que define essa pessoa que está aqui falando? Essa pessoa que está aqui escutando? Essa pessoa que está aqui pensando e sentindo a respeito dessas coisas todas? Vamos pensar um pouco sobre isso? Eu acho que vale a pena.
da próxima vez que eu vier, que eu não garanto que seja a semana que vem, eu não sei quando vai ser, eu vou falar do último parágrafo do texto. Vou ler aqui de novo, só para a gente fazer um encerramento. No entanto, tenho a intuição de que, passadas as primeiras chamadas loucuras da festa que seria a gente ser a gente mesmo, teríamos enfim a experiência do mundo. Bem sei, experimentaríamos enfim em pleno a dor do mundo. Eu acho que a gente já está vivendo isso, né? E a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir, mas também seríamos por vezes tomados de um êxtase de alegria pura e legítima que mal posso adivinhar. Não, acho que estou de algum modo adivinhando, porque me senti sorrindo e também senti uma espécie de pudor que se tem diante do que é grande demais. Esse é o finzinho do texto da Clarice Lispector, que a gente vai conversar da próxima vez, tá bom? Sim, Mini Deli deixo salvo, tem uma série que se chama Se Eu Fosse Eu, então eu vou encerrar agora a live e vai ficar salvo lá nessa série, tá bom? Obrigado por você ter estado aqui comigo ao vivo, obrigado por você se você assistiu depois, e eu acho que a nossa vida tem sentido na medida em que a gente vai trazendo à tona as coisas que a gente pensa, que a gente sente, né? Porque isso é o que é autenticamente nós, pelo menos nesse momento, no momento que a gente está sentindo, tá bom? Um beijo, até mais.